Boa noite. E o tema desta noite será o parasita Emuncus, um parasita cujo qual habita o abomaso de vários ruminantes, entre eles bovinos, caprinos e ovinos. A classificação taxonomônica deste parasita é reino Animalia, filo Nematelmites, classe Nematota, ordem Strongylidae, família Trichostrongylidae, gênero Emuncus, espécies Emuncus conturtus, Emuncus similis e Emuncus placei. O gênero Emuncus em si foi descoberto no ano de 1898, juntamente com a primeira espécie, Emuncus conturtus. Logo em seguida foi descoberto Emuncus placei, em 1911, e por último, similis, 1914. Esse parasita ataca especialmente regiões com clima tropical e subtropical. Na maioria dos estudos que foram realizados no Brasil, a distinção entre as espécies conturtos e placei não tem sido tão relevada, mas é necessário saber a distinção, identificar as espécies para o trato fundamental do parasita, para o trato animal necessário. Boa noite. Como meu grupo está falando sobre o parasita Aemoncus, eu vou falar sobre a morfologia deles. Vamos começar pela espécie Aemoncus contortus. Ele possui um lóbulo dorsal assimétrico e o seu raio dorsal é dividido em forma de Y, com espículos robustos e ganchos terminais curtos. Ele é um parasita de abomaço de ruminantes. Agora vamos falar sobre a espécie Aemoncus similis travasso. Ele tem um lóbulo dorsal, um raio dorsal dividido em forma de taça, espículos robustos e ganchos terminais longos. Ele também se trata de um parasita de abomaço de ruminantes. Agora vamos para o último e não menos importante, que é o Aemoncus placei Robert. Ele possui um lóbulo dorsal assimétrico e o raio dorsal dividido em forma de Y, com espículos robustos e ganchos terminais curtos, assim como o Aemoncus contortus. Ele também, assim como os outros, se trata de um parasita de abomaço de ruminantes. Ciclo biológico. Ele vai ter um ciclo evolutivo direto. Então, ele vai ter dois períodos: um de desenvolvimento no hospedeiro, que é chamado de fase parasitária, e outro no meio ambiente, que é chamado de vida livre. A fase ambiental inicia-se com a liberação dos ovos nas pastagens e vai ser através das fezes. E tem que estar em condições ideais, com a temperatura entre 18 a 26 graus e a umidade entre 80 a 100. Liberam as larvas que se desenvolvem até a fase infectante. E aí, depois daí, o ciclo parasitório inicia com a ingestão das larvas infectantes junto com a pastagem, evoluindo no tubo digestivo para a fase adulta. Os adultos movem-se livremente na superfície da mucosa e o período pré-patente é de 2 a 3 semanas. O diagnóstico se dá a partir de anamnese, exames laboratoriais e sinais clínicos que são suficientes para estabelecer o diagnóstico em infecções agudas, a partir da identificação e a contagem de ovos nas fezes. E durante a necrópsia é possível ver a presença de parasitos no abomaso e também algumas mudanças na medula óssea e em alguns ossos longos. Em infecções hiperagudas, o animal pode apresentar morte súbita. Como tratamento são indicados antihelmínticos, que são medicamentos para tratamento de parasitoses. Os mais utilizados são os eficazes contra todas as formas de desenvolvimento do parasito, desde a fase larval até a fase adulta. Os dois mais utilizados são albendazol de 10 mg por quilo via oral e a doramectina de 0,2 mg por quilo subcutâneo ou intramuscular. Outros medicamentos muito utilizados são o levamisol de 5 a 8 mg por quilo via oral ou 1 ml a cada 50 kg subcutânea e a eprinomectina de 0,5 mg por quilo, onde é aplicado no dorso do animal. Eu vou falar sobre a importância em medicina veterinária. Nos animais infectados, causa hemoncose, que a patogênese dessa doença é a anemia hemorrágica por conta dos parasitas possuírem o hábito de sugar sangue de seus hospedeiros. Em casos de grande quantidade de parasitas em animais, pode ocorrer o caso dos animais virem a óbito mais rapidamente. A hemoncose tem várias fases, que a mais preocupante é a hiperaguda,
Na fase hiperaguda, ocorre mais comum em animais suscetíveis e expostos à infecção de L3. A enorme quantidade de parasitos na fase pré-patente e de adultos jovens provoca anemia, que a gente pode observar na segunda imagem, que é uma conjuntiva anêmica de ovino. Também ocorre fezes de cor escura e morte súbita, em função de aguda perda de sangue. Há também gastrite hemorrágica nessa fase. Na fase aguda, ocorre principalmente em animais jovens suscetíveis com infecções intensas. A anemia pode ocorrer rapidamente, mas há resposta eritropoética na medula óssea. A anemia vem acompanhada de hipoproteinemia, que é a falta de proteína nas hemácias. Edema submandibular, conhecida como papeira, que podemos observar na primeira imagem, que é causada pela perda de albumina em razão da dor e das lesões no abomaso. Também ocorre a ascite, que é conhecida como barriga d'água. Ocorre a apatia, fezes escurecidas e quedas de lã, o que leva o animal a óbito. Normalmente, não há diarreia nessa fase. A fase crônica é muito comum e de grande importância econômica. A enfermidade se manifesta por uma infecção crônica com um número baixo de parasitos. A morbidade pode ser de 100%, com mortalidade bastante variável, entre 0,5% a 20%. A anemia e a hipoproteinemia podem ser graves, dependendo da capacidade eritropoética individual do animal e de suas reservas metabólicas nutricionais. Ocorrem progressiva perda de peso e fraqueza, sendo a anemia o sinal clínico mais evidente. Quando o animal vem a óbito, podemos observar na necrópsia que o animal tem mucosas e pele pálida. Hidrotórax, que é o acúmulo de líquido aquoso em cavidade pleural, ascite, que é a famosa barriga d'água, caquexia, que é a perda de tecido adiposo e músculo ósseo, e a necrose medular. Lembrando que este parasita é muito inteligente, ele tem a capacidade de hipobiose, que é quando o parasita entra no organismo do animal ou da pessoa e vê que a imunidade da pessoa está muito alta. Então, ele sabe que se a imunidade da pessoa estiver muito alta, ele vai acabar morrendo. Então, ele, entre aspas, dorme e espera que a imunidade da pessoa ou do animal diminua para ele ser novamente ativado e atacar no organismo da pessoa ou do animal. Boa noite, tudo bem? Eu vou falar algumas curiosidades que abordamos no nosso tema. E a primeira curiosidade é que o Aimongus, ele é encontrado em países de clima tropical e subtropical. Esse parasita, ele se espalha facilmente pelo rebanho e se instala em grande parte de ovinos e caprinos. O ciclo do Aimongus se evolui direto. E em boa parte, o falecimento do ovino e caprino acontece. A última curiosidade é que ele é difícil de ser eliminado. Então, é sempre bom prestar atenção nos sintomas. E também, o FAMATIA é o método mais indicado para o controle seletivo em regiões onde o verme predominante é o Haemonchus, pois ao se alimentar do sangue dos animais, causa diferentes graus de anemia que podem ser classificados com o auxílio de um cartão colorido que vocês podem ver aí no slide. Boa noite, meu nome é Jordan e hoje eu vou falar sobre a conclusão. Aí eu vou começar assim, ó. A Haemonchus contortus é uma espécie de nematóide que possui uma lanceta no interior da cápsula bucal e pode chegar de 2 até 3 centímetros quando adulto. É um parasita de ruminantes que comumente se encontra em climas tropicais e subtropicais, infectando o abomaso de ruminantes, sendo mais comum o acometimento em caprinos. O mesmo facilmente pode disseminar
disseminar no rebanho devido à ingestão do pasto contaminado com a larva infectada. É um organismo que muito dificilmente é eliminado totalmente do corpo do animal, e para se reproduzir é necessária a temperatura adequada. Já como forma de tratamento mais utilizada para este parasita, consiste-se na utilização de medicações como albendazol, de uso oral, e doramequitina, que é intramuscular.